Boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Esse é o nosso último encontro de adoração e de reflexão na Palavra de Deus sobre o tema Um Presente de Esperança, que nós vamos ouvir a mensagem daqui a pouco. Mas nesse momento nós o convidamos para, junto com seus filhos, crianças que estiverem com você, a louvar o nosso Deus com cânticos de Natal. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a mim e a você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, hoje já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes, glória a Deus, hoje já nasceu bebê Jesus. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a mim e a você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, hoje já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes, glória a Deus, hoje já nasceu. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, hoje já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes, glória a Deus, hoje já nasceu bebê Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos principalmente porque estamos chegando nesse último domingo do ano. Celebramos
dia de ontem, o dia do Natal, mas acima de tudo, Pai, nós somos gratos porque se estamos até aqui, se chegamos até aqui, foi pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu grande amor conosco. E é por isso, Pai, que nós temos apenas a agradecer por todo esse ano que passou, por todo esse ano e por todas as bênçãos que o Senhor nos derramou, pela nossa comunidade ter chegado agora no final do ano com uma sede pronta para nós podermos, a partir do ano que vem, receber as pessoas e podermos proclamar a mensagem do Evangelho e também acolher pessoas e poder ajudá-las para que sejam transformadas por causa do amor de Jesus. Nós louvamos o Teu nome e pedimos a Tua bênção sobre a vida, sobre o lar de cada um que nos assiste no dia de hoje e que nós possamos, no ano que vem, ser também um ano abençoado para cada um que tem acompanhado o trabalho do Ático e que outras pessoas que vão se agregar a essa comunidade. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Surgem anjos proclamando paz na terra, a Deus louvor, suas vozes ecoando das montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas. Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Num desfile improvisado, lá do céu vem o Senhor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas.
Olá, queridos. Paz, graça, misericórdia da parte de Jesus. Que alegria a gente poder fechar essa nossa pequena minissérie sobre esperança, esperança do Natal, esperança do Ano Novo. Você está assistindo hoje, já passou o Natal, já estamos aí às portas de 2022, mas talvez você está assistindo em outro momento, em outro ano, em outra época, em outro lugar, seja onde você estiver, que a palavra, que a universalidade da palavra te alcance, né? Seja relevante para você, como nós cremos que ela é ao decorrer do tempo, em todas as comunidades, países, nações, línguas. E então que a mensagem bíblica ela te encontre, né? Você seja encontrado onde você está na tua jornada, na tua caminhada, né? Porque seja qual for o ano, a época, a esperança ela é um tema que a gente precisa revisitar várias vezes. Nós estamos aí no final de um ciclo de 2 anos já de pandemia, aparentemente caminhando para um final de pandemia, ou pelo menos uma mudança drástica na questão dos costumes, voltarmos a frequentar a casa dos nossos amigos, dos nossos irmãos, também diminuir um pouco da questão da máscara, os eventos. Estamos caminhando para isso, com cautela, com cuidado, com vacina, mas ao mesmo tempo parece que nós ainda estamos no finalzinho desse luto que foram esses 2 anos. Nós perdemos muitas coisas. Além desses relacionamentos, perdemos pessoas, amigos, familiares, talvez, conhecidos, e talvez você não foi atingido diretamente com a doença do Covid, mas é só você chegar no supermercado, você percebe que você já não pode comprar mais tanta coisa quanto gostaria, e a questão da inflação e da economia acaba atingindo a todos, e também várias outras questões que estão acompanhando aí esse movimento que estamos vivendo, né? 3 palavras foram eleitas em 2021 para o nosso país, né? Foi as palavras mais ditas em 2021. A primeira delas é vacina, que bom que foi vacina, a palavra mais dita. A segunda é esperança, muito jóia também saber disso. Mas a terceira foi incerteza. E não é por menos que a gente fica ainda com essas questões de como será 2022, como serão os próximos anos. Então, eu entendo que uma palavra de esperança ela funciona e ela é necessária em todo e em qualquer momento. Em outras eras também, os povos viveram suas crises, pestes, guerras mundiais, e de alguma maneira a palavra de esperança ela precisava ser pregada e trazida novamente. Então, eu espero que ela possa te alcançar, essa palavra desse momento. Eu estou baseando essas 3 mensagens no mesmo texto, o texto de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Minha intenção é nos prender a um momento histórico, a um evento que veio dividir a história, que é o nascimento de Jesus. O mundo ocidental ele não conhece outro tipo de história senão antes e depois de Jesus, né, de Cristo. Mas aquele evento ele mudou a vida daqueles pastores, aquele evento mudou a vida daquela nação, daquele povo. Mas aquele evento mudou o mundo, mudou a lógica do mundo, mudou a minha vida, pode mudar a sua vida, que é o nascimento de Jesus. Então eu vou fazer a leitura do texto, lembrando que esse texto de Lucas, ele é um livro histórico, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, eles são especificamente livros de biografia, né? Tanto da biografia de Jesus e depois dos primeiros anos da igreja, no livro de Atos. Então, esse documento histórico que eu vou ler, ele é tão relevante, ele é tão crível, fiel, como qualquer outro ou mais documento de filosofia de antes de Cristo, seja grega, seja romana, os relatos jurídicos, né, de Roma, a gente leva muita fé nesses documentos, né? E às vezes a gente olha para a Bíblia como se ela fosse um livro de histórias da carochinha, ou bonitinhas, histórias bonitinhas, né? De um bebezinho que nasceu e daí vem os pastores e tal, e a gente vai às vezes esquecendo de que isso aqui é um relato de um locus histórico, né? Teve um evento lá, isso aconteceu, e eu quero fazer então a leitura desse relato em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Mais uma vez, vou ler. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo,
estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Aqui o povo estava sendo bem objetivo com o povo judeu, porque Jesus nasce dentro de uma cultura, né? O berço do nascimento de Jesus é a nação judaica, não é? E ele diz no verso 11, então hoje, na cidade de Davi, um lugar, um tempo, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor preservou essa possibilidade da gente olhar para trás e podemos então nos inspirar para poder olhar para frente, Deus. Então que não seja uma letra vazia, uma letra morta, ou uma história que já cai no esquecimento, ou numa cultura atolada com Papai Noel, com tantas outras coisas, mas que ela sirva para nos apontar para o futuro, aquilo que vamos viver, para o hoje e para o futuro. Que assim seja, para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. O anjo, então, como eu tenho lhes dito essas últimas 2 semanas, vem e traz traz títulos, traz nomes para Jesus, traz sobrenomes para Jesus. O sobrenome de Jesus era Jesus de Nazaré, era assim que os judeus davam seus sobrenomes, né? Maria Madalena, o Madalena é a cidade de Magdala, né? A cidade de Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, esse seria o sobrenome de Jesus. Mas Jesus ele ganha no decorrer dos dias, dos anos, títulos. Ele recebe vários títulos. Nós passamos agora o Natal e ouvimos do Deus Emanuel. O Deus Emanuel significa Deus conosco. Deus El, né? Que é imanente, ele não é só transcendente, ele veio para perto de nós. Jesus é esse Deus, o El, que está no meio de nós. E Jesus recebe uma série de outros títulos. Nessa época de Natal, volta-se para a figura de Jesus, né? Muita gente fala do menino Jesus, como se Jesus tivesse ficado naquela manjedoura, e tem gente que adora o menino Jesus. E se esquece que aquele menino Jesus, ele cresceu e ele saiu daquela manjedoura muito, muito rapidamente, como qualquer ser humano que cresce naturalmente, né? Mas Jesus, ele vai para o centro das atenções, pelo menos tentamos buscar sempre voltar Jesus para o centro das atenções, mas a pergunta é: quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é essa figura histórica? Eu estava vindo para cá ouvindo um podcast do Leandro Carnal, que é um filósofo inteligentíssimo, muito capaz, e é declaradamente ateu, mas ele está fazendo uma série sobre o Natal, sobre Jesus, sobre cristianismo. E eu estava escutando, e ele fala coisas tão interessantes, tão relevantes, trazendo a figura do Jesus histórico, sem brigar com a figura do Jesus histórico, ainda que não reconheça Jesus como a divindade que ele mesmo disse de si, extraindo da figura histórica Jesus uma série de ensinos muito interessantes e muito recomendáveis, inclusive, para cristãos. A questão é que essa é a opinião de Leandro Carnal. Um outro autor muito famoso no Brasil, que escreveu muito sobre Jesus, ele é presbiteriano, mas muitos não sabem disso, que é Augusto Cury. Então ele falou sobre o maior professor da Terra, o maior psicólogo da Terra, e os livros dele, muitos deles baseados na figura de Jesus, extraindo de quem é Jesus. Ele é um psicólogo, ele é um professor, ele é um grande mestre, é um profeta. Quem é Jesus? E você então pode perguntar para uma série de pessoas quem é Jesus, e talvez as pessoas vão poder dar as suas respostas a partir de onde elas estão. Contudo, um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizes que eu sou? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Porque o povo estava dizendo: é Elias, é Moisés, é encarnado. Quem que é esse profeta aí? Né? E Jesus então joga essa bola de volta, e Pedro fala algo maravilhoso nessa hora. Ele fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha só, vários títulos. Cristo, como vimos na semana passada, Filho de Deus, né? Ele aponta para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Pedro ele acerta um golaço aí, e Jesus elogia, dizendo: olha, quem te revelou isso não foi carne, foi do próprio céu. O próprio Deus fala no batismo de Jesus, o céu se abre, né? Uma pomba vem sobre Cristo, né, a presença do Espírito Santo, e do céu se ouve uma voz dizendo: este é, quem ele é? Meu filho, amado, em quem tenho muito prazer, quem me comprazo. Então,
Quem é Jesus? É uma pergunta muito relevante para Jesus e para a gente, para todos nós. Nós precisamos olhar para ele e tentar entender por que de fato, falar de Jesus nos traz esperança. É isso que o anjo está dizendo. Olha, eu vou trazer para você uma boa notícia. E essa boa notícia, se você não entender direito a boa notícia, Jesus se torna um coadjuvante na tua história. Jesus se torna um feriado do final de ano, ou Jesus se torna um feriado de Páscoa, ou Jesus se torna uma discussão teológica, alguém que vai ocupar o bate-papo de vocês, mas que não necessariamente vai ganhar a importância que deve ganhar e que necessariamente vai tomar um espaço no teu coração a te dar suficientemente alegria e esperança para a tua vida, que é o que nós estamos tentando falar nesses dias. O próprio anjo, quando ele vai falar dos 3 títulos que ele é dado, ele deixa por último o Senhor. A palavra aqui, o Kyrios, né, que é uma palavra grega, quando a gente olha o Senhor, nós podemos confundir com o Senhor do Velho Testamento, que é o Yavé, né, que é traduzido por Senhor. Mas Yavé é muito difícil de traduzir porque ele é o tetragrama, que não tem vogal, só tem consoante, é difícil de você expressar o que seria Yavé, e o nome de Deus, Deus guardou para si mesmo, né? Mas os títulos, eles nos são revelados, né? E o título de Kyrios, ele tem um poder no Novo Testamento, ou para aquele pessoal ali, muito forte, e que eu quero hoje compartilhar com você. Kyrios significa Senhor no sentido daquele que governa, daquele que tem o domínio, daquele que vai então dar as ordens e as ordens serão cumpridas naquele ambiente. Então é aquele que manda, aquele que comanda, aquele que domina, aquele que tem um domínio restringido e naquele lugar então ele vai exercendo o seu poder, a palavra poderoso, né? Ou a palavra que eu gosto mais, que é autoridade, porque nem todos aqueles que têm autoridade precisam de poder, simplesmente a autoridade resolve, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas quando o anjo fala Kyrios, o Senhor, o que vem por trás da ideia do Salvador e do Messias, o Cristo, é de alguém que viria para libertar o povo de Israel do comando de Roma, libertar o povo de Israel da força romana, do Império Romano. O Império de Roma tinha autoridade a partir do seu grande poderio bélico. Então Roma cresce muito e é um dos reinos que vem se sucedendo. Se você pegar o livro de Daniel, você vai ver uma grande estátua lá, e aquela grande estátua, ela é um exemplo dos reinos que vão se sucedendo. A Síria, a Babilônia, os persas, eles vão se sucedendo na história, até que chega Roma, que são os pés, né? O governo helenístico, que é a mistura de Grécia e Roma. Esse que é o ambiente que Jesus nasce. Jesus nasce numa cultura helênica, que é a cultura grega, a lei romana, o latim muito presente, mas ainda o grego muito forte. Então Jesus está dentro de um dos ápices da modernidade da cultura de todos os tempos. Até hoje, a cultura grega e as leis romanas e os poemas, a literatura, até hoje nos inspiram. Porque Jesus veio numa época muito relevante da história, a saber, a plenitude de todos os tempos, né? Para mim, a plenitude dos tempos é exatamente ali no marco 0, quando Jesus vem e instaura, então, um novo momento. Jesus nasce num ambiente onde o povo judeu vivia sob a força do poder romano, e é interessante que Roma, ela exercia um poder, um domínio, um comando, não a partir das mortes. Havia crucificação, sim, havia coisas que aconteciam de prisões, tudo isso acontecia, mas o que mais era difícil para o povo judeu entender era pagar os impostos.
Então os impostos eram altíssimos. Por isso que quando Mateus se converte e começa a andar junto com Pedro e outros tantos ali que eram pessoal mais contra o governo, é difícil aceitar Mateus, porque Mateus era coletor de impostos. O coletor de impostos é chamado de publicano. O publicano é aquele que coleta impostos sobre a terra. Então você imagina, o povo judeu está lá na Canaã, na terra prometida, está sentado naquele lugar, e vem um governo chamado Roma dizendo você tem que pagar para ficar aí. E o povo tem que dizer, puxa, mas eu ganhei esse terreno de Deus, Deus me deu esse terreno. Não, você ganhou esse terreno de Deus, mas agora quem domina aqui somos nós, então você paga. E não paga pouco, paga muito. E eles então, a estratégia de Roma era deixar o povo pobre. O povo judeu, ele era um povo muito pobre à época, iletrado, não tinham condições de prosperar, porque Roma deixava o povo pobre para que eles não pudessem se insurgir, ter muito medo. O povo judeu sempre foi muito caracterizado por ser um povo muito subserviente, né? Eles ficavam esperando Deus tirá-los de lá. E é assim que acontecia à época de Jesus. Então, quando Roma começa a colocar esse peso, ele coloca governadores em todas as regiões. E governando aquela região, existia um rei chamado Herodes. Esse Herodes, ele não era muito bom da cabeça, ele era meio doido. Mas isso não era muito incomum, né? Eles casavam entre si, eles tinham toda uma série de comportamentos comprometidos, né? Vida muito prejudicada por pecado, por lascívia e tal. E Herodes era um desses. Mas o maior problema é que quando Herodes fica sabendo que iria nascer o Quírios, que o Quírios nasceu, que aquele que iria ser o Senhor, aquele que ia governar, então ele deflagra uma perseguição contra crianças, assim como havia sido com Moisés, com o mesmo medo do Egito perder o poder, era o mesmo medo que Herodes tinha de perder ali a sua província, a qual ele governava. E Jesus tem que fugir para o Egito, talvez você conheça bem essa história. Mas eu estou contando essa história para a gente poder lembrar que a expectativa da televisão da época, das mídias sociais, é que nasceria o filho de Davi. Davi, um grande guerreiro, Davi, aquele que expandiu as terras de Israel. Iria nascer o leão da tribo de Judá, aquele que com a sua pata forte, com a sua garra forte, libertaria o povo de Israel. E isso era tão presente, então, que as pessoas elas se armaram para esse medo. E durante todo o tempo da caminhada com Jesus, os próprios discípulos ficaram nessa expectativa de quando Jesus ia montar o seu exército, de quando Jesus ia regimentar e a sua rebelião ia insurgir e eles iam conseguir finalmente derrubar o Império Romano. Em Atos, lá no livro de Atos, depois já de Jesus ter ressurreto e já estar ali pronto para voltar aos céus, os discípulos perguntam, e aí, quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Né? Então, até para eles era difícil de entender a lição que eu pretendo lhes ensinar hoje. Jesus veio para apresentar o maior de todos os poderes. Jesus, ele é o Senhor que domina sobre todas as coisas. Jesus é o rei, e junto com o rei chega o seu reino. Não existe reino sem rei. Toda vez que morre um rei, alguém assume até que logo, rapidamente, um rei possa assumir, de preferência o seu próprio filho, da sua própria genealogia. Então, um reino, ele vem precedido de um rei. E todas as vezes que um rei, ele se posiciona dentro de um ambiente, ele estabelece ao seu redor um reinado. Ele estabelece ao seu redor um domínio, um lugar onde ele comanda. Tanto que a palavra evangelho, e aqui a expressão que aparece é boa notícia, trago-vos boa notícia, a palavra evangelho significa literalmente boas novas ou boas notícias. É mais ou menos assim, a figura é mais ou menos essa. É como se você morasse numa vila com 60, 70, 100 pessoas e um grande rei tomou o comando do país inteiro. Mas não tinha internet naquela época, não tinha como saber, vem um mensageiro. E esse mensageiro vem num cavalo e ele vai até o centro daquela cidade, pega um pergaminho, estende o pergaminho, prega e diz assim,
a partir de hoje existe um novo rei que comanda sobre toda essa nação, inclusive essa que vocês estão vivendo. Então, a boa notícia é que o Senhor nasceu, o rei nasceu, o reino de Deus nasceu. E quando eu olho para o reino de Deus, eu fico pensando, mas que natureza é esse reino? Que natureza esse reino se caracteriza? Não é? Eu falei que os romanos eles cobravam impostos, e eles então, além de açoitar e de crucificar, mas principalmente os impostos, os assírios eles eram aqueles que praticavam coisas muito... cortavam a barriga das grávidas, faziam coisas terríveis para botar medo mesmo. O Egito, ele levava aquela nação para dentro do Egito, né? Os babilônicos levavam só as pessoas mais inteligentes. Cada reinado tinha uma característica e tentava dominar a partir dessa característica. Qual é a característica e a natureza desse reino que já está no meio de nós, que já foi instaurado, que nos traz alegria, que nos traz esperança? Qual é a maior característica? O maior poder sobre essa terra, o maior poder que existe nesse mundo, não é da arma, não é da arminha que a gente faz, agora a gente vai acabar com o outro, o adversário. A gente já viu que isso não dá certo, né? Romanos 12, 21 diz que nós devemos acabar com o mal com o bem. Então, parece que se a gente entra nessa jogada da guerra, da raiva, do ódio que o outro fez, eu faço um ódio pior, e daí eu me armo até os dentes. Parece que essa lógica não funcionou, uma vez que os reinos foram se sucedendo, um atrás do outro. Lá em Daniel, aquela estátua que eu falei, o texto acaba dizendo que uma pedrinha, ela se desloca. E essa pedrinha bate e derruba toda aquela estátua, e ela diz agora não sobra pedra sobre pedra. Sabe o que isso significa? Significa que um dia viria um reino. E esse reino, ele viria após Roma, segundo as profecias, e esse reino não teria mais fim. Não é um reino que agora acaba, não é um reino que pode ser derrotado. Não tem como derrotar mais o reino. Que reino é esse? O reino de Deus. O reino de Deus ele tem início, mas ele não tem fim. Ele tem início na história, mas ele não tem fim. Ele vai perdurar para sempre. Por quê? Porque o reino de Deus é de outra natureza. Quando nós olhamos para aquele bebezinho, e aí vem a primeira lição, a gente olha para aquilo e fala assim, que rei é esse? Que rei é esse que não nasceu num palácio? Aonde está a genealogia? José, Maria, esses dois moleques que estão fugidos aí, qual é a garantia? Onde estão as cornetas? Onde estão as festas? Se você já viu alguns filmes sobre o nascimento dos filhos do rei, existem festas de semana quando nasce o filho de um rei. Quando Jesus nasce, se não é a estrela mandada por Deus, os magos, os pastores e talvez ali alguns animaizinhos, nem audiência teria, nem uma curtida, nem um like, nem um compartilhar. Talvez o reino de Deus, ele nasceu escondido, tímido. Talvez isso foi uma das estratégias mais lindas, onde as pessoas começaram a olhar e falar, ninguém vai dar nada com isso aí. Eu te convido a assistir um filme chamado Ben-Hur, pelo menos da segunda versão, que foi quem assisti, e Jesus é coadjuvante naquele filme. E é uma guerra, aquele filme está acontecendo uma guerra. Mas tem uma hora que Jesus passa no filme, e Jesus fala do poder do amor e do poder do perdão. Então, quando eles passam ao lado, tem um dos guardiões, não sei, sargentos, eles olham para o lado e falam assim, a gente tem que se preocupar com esse aqui. É com esse aqui que a gente tem que se preocupar. E daí passa, o filme continua e muitos nem se atentam para essa cena, porque o que está acontecendo ali em Belém da Judéia, sem nenhum like, ninguém está olhando para aquilo, não tem streaming acontecendo, não tem nenhum podcast acontecendo ali ao redor, está mudando o mundo. Por que está mudando o mundo? Porque Deus decidiu visitar a humanidade não no seu grande poder, mas no seu grande amor. Deus, no seu todo poder, Deus em sua toda glória,
E ele não deixa de ser assim, ele não faz isso uma vantagem, porque ele abre mão para poder, Filipenses capítulo 2 diz que ele abre mão para poder estar no meio de nós. Mas esse Deus Todo-Poderoso, ele diz assim, não. Eu, com o sopro, um sopro dos meus pulmões, um piscar dos meus olhos, um estalar dos meus dedos, eu acabo com toda a humanidade, eu acabo com tudo, começo tudo de novo, faço o que eu quiser. Porque me dado todo o poder. Deus tem todo o poder e sempre terá. Mas ele escolheu visitar essa humanidade dizendo assim, eu venho com uma carta para pregar lá numa vila dizendo, amor, agora chegou o reino do amor, o reino de paz e de justiça. Não é o reino da competição, não é o reino da arminha, não é o reino do ódio, não é o reino do sangue nos olhos, é o reino da graça, o reino do perdão, o reino da transformação, a partir da maior autoridade que alguém pode ter, que é a autoridade do poder, do amor e da graça. Então a primeira lição que alcança o meu coração, que me enche de alegria e de esperança, é de que eu sou amado por Deus. Deus, ele decidiu me conquistar um dia, e ele não fez assim, eu vou conquistar o Osmar, então eu vou fazer um milagre do lado direito do Osmar, um outro milagre do lado esquerdo, e eu vou fazer o sol parar. Tudo isso ele pode fazer, e ele faz, e ele fez. Quantas pessoas você conhece que já viram milagres, mas esqueceram de Deus? Quantas pessoas você conhece que já viram milagres acontecer, mas depois de um dia, 10 dias, um ano, se esqueceram de Deus? Porque Deus sabe que essas coisas miraculosas e poderosas, elas podem exercer em nós um certo apego e uma certa impressão de nos acolher dentro de algo. Mas só existe algo que realmente muda as nossas vidas, que é quando nós somos amados. Quando nós somos realmente amados. Um outro filme que eu gosto de sugerir, e também de um livro também, mas eu só vi o filme, chama Os Miseráveis. Que filme tremendo, gente. Quando aquele rapaz, um pouquinho de spoiler aqui não faz mal, só para você se interessar, mas no início do filme, quando ele é um ladrão, quando ele é um fugitivo, ele não tem identidade, ele está perdido e de repente ele é perdoado por um padre. E aquele perdão daquele padre faz com que ele entre numa crise existencial. E aí tem uma cena que eu acho linda, que ele fica brigando com a cruz, e ele vai e volta, ele briga com aquela cruz, até a hora em que ele se rende e fala, não existe poder maior do que esse, do que ser perdoado, do que ser amado. Eu posso dizer para você que está aí do outro lado, que eu não sei o que você fez, o que você faz, e nem o que você fará. Eu quero te dizer que aquele bebezinho frágil, sem nenhum poder, porque o único poder que aquele bebezinho tinha era de dar dor de cabeça para a mãe e para o pai. Precisava trocar fralda, precisava ser amamentado, ele era totalmente carente de cuidado. Revela que um Deus vem fragilizado. Deus se fragiliza para poder se colocar numa posição de quem ama, a ponto de caminhar numa posição de quem ama até a cruz. Que Deus se deixa matar por amor. Nenhum Deus grego, nenhum Deus romano, na fusão das culturas, nenhum outro Deus babilônico ou de Thor, de Odin, né, daquele povo lá, dos vikings. Você não vai encontrar um Deus que morre por mãos humanas por amor, porque isso seria demonstração de fraqueza. Agora, quando o nosso Deus diz assim, eu sou o Senhor, e eu posso terminar com a sua vida assim que eu quiser, porque eu tenho todo o poder. Mas eu decido pegar os teus pecados, que fazem separação entre nós, que te condenaria à morte eterna, e dizer assim, cobre de mim os pecados do Osmar, porque eu amo o Osmar, eu amo esse miserável do Osmar, eu amo esse rapaz que peca, que erra, que afronta conscientemente, inconscientemente, naturalmente, existencialmente, pecador. Eu fui amado. E não interessa o que você pense de mim, eu sei que eu sou amado por Deus. E o amor de Cristo me constrange de uma maneira tão maravilhosa que me leva às duas outras alegrias que eu quero compartilhar com você. Então a primeira característica é que o Senhor se fez amor. E para ele se fazer amor, ele tem que olhar nos olhos. Não existe amor que não olha nos olhos.
e Deus se tornou Cristo. E o Senhor, o Cristo, o Salvador, olhou nos nossos olhos, se tornou um de nós e diz assim: é por você que eu morri, é por você que eu estou morrendo, porque eu amo você, independentemente do que você fez ou fará. A segunda coisa é que quando nós somos amados, não há como nós não olharmos para frente e dizermos: existe uma possibilidade de eu amar as pessoas que estão ao meu redor. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. E eu reconheço, e preciso reconhecer, se tem uma coisa que falta nesse mundo, é amor. E muitas vezes as pessoas acham que amar é uma coisa divina, perdoar é uma coisa divina. E eu reconheço que essas coisas elas têm origem em Deus. Amar, perdoar, abraçar, reconciliar, não pagar o mal com o mal, não devolver. No trânsito essa semana, gente que ficou buzinando para mim, só eu mudei de faixa na hora errada, eu errei, reconheci, baixei o vidro, mas o ódio era uma coisa assim que a pessoa parece que ia querer me matar se tivesse uma arma. Que bom que não tinha. Mas o que nos faz amar pessoas não amáveis, amar pessoas odiáveis, amar pessoas que não querem nada com a gente, é quando a gente é amado. Porque o amor de Deus, ele imprime no nosso coração um estilo de vida. E faz de nós pessoas com a capacidade de presentear ao outro aquilo que o outro não nos deu. Porque se tem uma coisa interessante no Natal, é o amigo secreto, né? Então, agora parece que não é mais moda, o pessoal foge de amigo secreto, mas eu ouvi falar que ainda tem. Criaram várias outras modalidades, né? Mas eu sou da época que não tinha nem limite de presente. Cada um dava o presente que quisesse no amigo secreto. E isso era engraçado, porque às vezes alguém dava lá uma roupa de R$200 e ganhava uma meia de R$4. Então, depois colocou um limite mínimo tanto, máximo tanto, para tentar dar uma equilibrada nos folgados também, né? Que aproveitava ali para tentar tirar um pouquinho vantagem. Mas a grande verdade é assim, a gente sempre quer receber em troca aquilo que a gente deu. A gente sempre quer. A gente sempre fala assim, eu vou dar isso aqui para você, mas deixa eu tirar uma selfie aqui para todo mundo ver. Então, porque alguma coisa eu vou ganhar aqui, né? Ou eu vou participar aqui desse sorteio e tal, mas o que eu vou ganhar? Geralmente ou dificilmente, a gente vive uma realidade de doação absolutamente altruísta. Talvez o absolutamente altruísta não seja possível. Eu vou brincar de chão da vida, né? Nós somos seres humanos, o absolutamente altruísta, eu não sei se nessa existência poderíamos viver. Mas o quão mais altruísta nós podemos ser num mundo onde nós podemos viver a doação? O segredo não está em olhar para aquele que nós doamos, mas o segredo está em olhar para aquele de quem nós recebemos. Se nós conseguirmos olhar e ver o que nós recebemos e de quem nós recebemos, a qualidade do que recebemos, a quantidade do que recebemos, nos é mais fácil doar e dizer, não é o que me sobra, mas de graça eu recebi. Porque eu sou amado, eu não mereço. Eu sou amado, foi esse o primeiro ponto, eu sou amado. E se de fato eu sou amado, eu recebi um outro dom. Então o dom, o presente de Natal, de Ano Novo, não é só ser amado. O dom, o presente de Natal é amar. O dom é ser amado, mas o dom é amar. E é isso que o Kyrios, que o Senhor nos ensina, que na medida em que nós somos consolados, nós consolamos. Na medida em que nós somos perdoados, nós perdoamos. E se de fato nós temos uma absoluta consciência do tamanho do perdão que nós recebemos, já não nos é mais caro dar o perdão que o outro espera de nós. E queridos, apenas agentes do reino de Deus
totalmente conscientes da alegria e do presente que receberam. Naquela noite de Natal, naquela cruz do Calvário, naquele evento, totalmente conscientes de que existe algo tremendo acontecendo ali, podem viver aquilo que Jesus disse: vão, sejam meus discípulos, e agora aquilo que eu fiz com vocês, façam vocês também. João capítulo 13, ele termina dessa maneira, lavando os pés, falando assim: vocês aprenderam a lavar o pé de vocês aqui? Esse pé sujo aí do Pedro, do Judas, do Tiago, do João, porque eles andavam com sandálias, se conseguissem sandálias, numa cidade onde tinha esgoto a céu aberto, então lavar o pé era sinal de educação, mas pelo jeito faltou a pessoa para lavar o pé aquele dia. E ninguém quis pegar a bacia e a toalha. E Jesus falou: não, então eu vou fazer. Então Jesus ele vai lá atrás e fala assim: tem o dom de ser amado, mas tem um dom que é o amar. E eu vou agora lavar os pés de vocês, e como sinal disso eu vou dizer: agora vocês vão e vocês façam isso também. Queridos, se a gente viver essa realidade de sair por aí lavando os pés, transformando realidades de maneira mais altruísta que o ser humano consegue. Como eu já disse, 100% é difícil, mas eu acho que a gente consegue ser mais do que a gente é. Nós começamos a estabelecer o reino de Deus. E não é um reino de Deus que tem um projeto de poder. Vamos substituir essa palavra agora. Muito me preocupa quando a igreja se encanta por poder, por posições de poder em governos. Muito me preocupa, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que eu não estou orando pelos nossos governantes. Muito pelo contrário, acho que tem que orar o dobro, porque é perigosíssimo. O projeto de Jesus não foi associado ao governo instituído. Tomara que os governantes se convertam ou nós tenhamos crentes lá em cima, não sou contra isso. Eu só sei que o projeto de Jesus é de serviço. E é de semente de mostarda, pequenininho, Belém, porta em porta, casa em casa, começando pequeno, não desprezar os pequenos começos. É amar o seu filho. É fácil amar a Rússia ou a Europa, difícil amar aquele teu vizinho que às 8 da manhã resolve furar o apartamento inteiro. É duro você encontrar com essa pessoa no elevador. Eu já tive problema com condomínio e a impressão que dá é que a gente vive num lugar perigoso. E o presente que Jesus nos dá é o presente de amar. 2022, você pode entrar com convicções de que você é amado, e essa é uma grande notícia. Eu não sei para onde você vai carregar o amor de Deus onde for. E eu carrego isso, e olha, não depender do amor dos outros, que é uma luta, porque eu já sou amado por Deus. Aleluia, alegria, esperança. Mas o segundo, talvez maior do que o primeiro, é colocar em ação esse amor. E eu acho lindo quando em 1 Coríntios Paulo ele diz assim, eu termino com esse texto, Paulo ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu subisse no lugar mais alto, o Bono Vox escreve isso numa das músicas também do YouTube, olha, eu subi no lugar mais alto e eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, e ele fala isso de uma maneira linda, poética, dizendo, olha, parece que tem alguma coisa que está fora desse mundo, que a gente precisa buscar. E Paulo vai dizendo desse amor e amor e amor, Romanos 8 ele fala de uma maneira linda, mas ele termina 1 Coríntios 13 dizendo, olha, eu quero apresentar para vocês 3 caminhos de alegria. Caminhos que vão fazer da sua vida uma vida mais firme, mais alegre. Eu não estou falando de ganhar na loteria, eu não estou falando de ser promovido, eu não estou falando de ganhar um carro. Eu não estou falando dessas coisas que mudam, que a gente não controla. Eu estou falando de coisas dentro de nós. E ele diz assim, as 3 coisas são a fé, a esperança e o amor. Mas eu quero apresentar a maior delas. E o maior deles, ou o maior delas, é o amor. Receber o amor de Deus e doar o amor de Deus. Esse é o Kyrios, esse é o Senhor. E essa é a autoridade
Essa é a autoridade que Jesus quer exercer na tua vida e na minha vida. Que assim seja, querido. Que a gente seja invadido por essa mensagem de Natal, de final de ano, e que a sua vida seja transformada e as pessoas que estão ao seu redor também sofram a mesma transformação. Em nome de Jesus. Viemos aqui louvar, teu nome exaltar, viemos reconhecer, tu és o nosso Rei. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, em alta voz cantamos, tu és o nosso Rei. Viemos aqui louvar, teu nome exaltar, viemos reconhecer, tu és o nosso Rei. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, em alta voz cantamos, tu és o nosso Rei. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Emanuel nasceu. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Emanuel nasceu. Pai eterno, graças te damos, Deus, por tamanha possibilidade de vivermos mudança de vida numa pequena porção da tua palavra. Pode mudar a nossa vida como mudou a vida daqueles pastores. Mudou a vida de uma nação, mudou a vida de um mundo inteiro. Mas Deus, eu quero pedir a Deus que o Senhor visite os nossos amigos, irmãos, com o teu amor hoje, Deus. Que a autoridade e o poder do amor seja aquilo que vai prostrar os nossos ouvintes. Que estejamos prostrados não pela lança, não pela espada ou pela arma, mas prostrados pelo constrangimento da manjedoura, da cruz e das palavras de Jesus. Deus, faz-nos, ó Deus, agentes do teu amor. Leva-nos, ó Deus, sendo aqueles que vão amar sem medida, porque foram amados e porque não tem como não amar quando reconhecemos o tamanho do amor que nos alcançou. Que seja assim, Deus, um ano de alegria, de esperança e de transformação para todos e cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando o povo de Deus, lá no passado, em meio de ameaças de guerra, ele troca o cuidado que Deus tinha com esse povo, o Kyrios, como foi falado na mensagem, o Senhor, pelo cuidado de um outro rei inimigo, Deus faz uma promessa através do profeta Isaías. Ele estava esperando um rei, um senhor, o leão da tribo de Judá, e Deus diz que vai mandar um menino. É esse menino que vai dirigir o povo a um reinado eterno de justiça, um reinado duradouro de retidão,
E nas palavras do profeta Isaías, ele ainda diz que esse menino, esse reinado desse menino, haveria de ser um reinado de paz sem fim. E esse menino, ele veio com um propósito. Não era o propósito de vencer guerras, não. O propósito dele era demonstrar para nós o amor de Deus. E esse amor que Deus tem, porque Ele quer salvar todos nós. Pense nisso, nesse momento que nós estamos passando pelas festividades de Natal. Pense nisso. Por que esse menino veio? E se você quiser saber um pouco mais sobre a história desse menino, sobre os propósitos da vida desse menino, entre em contato conosco. Aqui abaixo vai aparecer o nosso endereço e a partir do próximo domingo, primeiro domingo do ano, dia 2 de janeiro, nós vamos estar juntos nesse endereço ouvindo uma nova série de mensagens a partir das 18 horas. E você pode estar conosco ouvindo essa mensagem de forma presencial. Também eu te convido para que você assista o nosso vídeo de Natal. É um curta-metragem muito bonito que se passa aqui na região onde nós estamos, no Jardim das Américas, e você pode assistir acessando o nosso link no YouTube que está descrito aqui na tela. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco e desejamos a todos uma semana frutífera e uma semana abençoada. E também aproveitamos para desejar a todos um feliz ano novo.